Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Obrigado, amados, queridos que estão acompanhando aqui com a gente essa mensagem de hoje. Eu vou falar sobre como superar o pecado vencendo os obstáculos. Vencendo os obstáculos, vencendo as barreiras dessa vida. Não é fácil, meu amado, meu querido, vencer o mundo. O mundo, como diz a palavra, está dominado pelo maligno. Mas como é e por que o maligno ele tem dominado a humanidade, esse mundo? Quando nós olhamos na Escritura, diz que quando Satanás e os anjos rebeldes, eles foram destituídos do seu cargo, eles perderam toda a autoridade, o poder. Eles foram atirados aqui, nesse mundo, no meio das trevas. Eles se transformaram em trevas. Não tinham nenhuma força, não tinham nenhum poder mais. Ora, então por que e como que você pode me explicar que o mal está reinando sobre a face da terra? Como se pode explicar por que o mundo está tão destruído pelo maligno? O que é? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu quero orar e depois nós vamos explicar isso. Pai Santo, graças ao Senhor que nos traz em vitória, que nos conduz em vitória. Ó Deus, eu encomendo, entrego essa mensagem nessa manhã de domingo aos meus irmãos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Que essa mensagem, que essa palavra possa alcançar o coração daquele que está caindo em tentações, que está vencido pelas tentações desse mundo, que está submerso, meu Pai, no mundo por causa do pecado que tem aprisionado a vida deles. Que o Senhor use essa palavra para libertar, para livrar essas pessoas das correntes, das prisões desse mal. Cura os enfermos, liberta, faz a obra, Senhor, em nome de Jesus. Agora que Deus está dentro de você, você consegue entender melhor o que é ouvir a voz de Deus, o que é deixar o Espírito de Deus, a presença de Deus operar nas nossas vidas. Porque ainda somos pecadores, continuamos carregando dentro de nós essa natureza do Adão. Porque através de Adão entrou o pecado nesse mundo. O apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, assim como o pecado entrou através de um homem a esse mundo, também a salvação chegou a esse mundo através do Filho do Homem, Jesus. Que coisa, né? O pecado entrou no homem e se espalhou por toda a humanidade. A salvação veio através do Filho de Homem para também se espalhar a toda a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós escutamos a voz de Deus, mesmo que continuemos carregando ainda a nossa condição de pecador. Porque por mais que você procure viver e dedicar uma vida em santidade a Deus, ainda assim você será alcançado, atacado pelo mal que há nesse mundo. Então a única saída é estar rendida aos pés do Senhor, à vontade de Deus. Fazer a vontade dele, meu amado, minha amada. Porque quando você escuta, quando você se rende à vontade de Deus, se entrega ao desejo de Deus com a sua vida,
pode vir uma tentação, pode vir uma sujeição, porque o diabo ele vem com sujeições, ele vem oferecendo coisas, né? E a pessoa, dentro dela, a carne, se sente tentada a ceder, né? Não é verdade? Mas se você está com a sua vida entregue ao Senhor, você escuta uma voz de Deus através do Espírito Santo que diz: meu amado, meu querido, minha filha, esse é o caminho, continua caminhando nele, né? Você pode encontrar isso lá, essa passagem no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Esse é o caminho, andar nele. Você escuta a voz de Deus, você escuta o Espírito Santo dizendo: cuidado, não vai por aí, não aceita essa amizade, não escuta essa pessoa, não segue a esses segmentos que estão sendo apresentados a você. Mas claro que no final de tudo, a decisão sempre vai ser da pessoa. Então, voltando ao assunto de que como que Satanás, o diabo e seus anjos têm toda essa força que você vê nesse mundo, arrastando milhões de pessoas à destruição. Cada dia que você assiste as notícias, é mais tragédias, assassinatos, coisas assim, que são bárbaras, né? Uma barbaridade. Ou seja, você vê o ser humano atuando com um instinto maligno, um instinto do mal. Mas como? Se o diabo perdeu a batalha e ele foi atirado nesse mundo em trevas. Mas a partir do momento, meus amados, que ele apresentou aquela oferta de tentação ao primeiro homem, que foi Adão, e Adão aceitou, porque naquele momento Adão, ele teve que tomar uma decisão: ou ele continuava seguindo e servindo a Deus e fazendo o que Deus tinha colocado dentro da vida dele, e ele estava feliz, estava tudo bem. Adão não sofria, tinha tudo em abundância, havia paz, não havia dor, não havia sofrimento. Aí vem o tentador, Satanás, apresentando algo desconhecido. É isso que acontece. O ser humano é muito curioso. Não tem aquela frase que diz que a curiosidade matou o gato? Todo ser humano tem um pouco de gato, então, porque é uma curiosidade tremenda. Você vê que, às vezes, até na rua você está passando, todo mundo ali, cada um no seu caminho, sai um barulho, acontece alguma coisa, todo mundo para ver. Todo mundo para perguntar o que está acontecendo ali. Essa curiosidade do homem é que destruiu o homem. Essa curiosidade de querer provar o desconhecido, de querer fazer o que todo mundo faz, de querer seguir a corrente, né? É que destrói o homem. Porque o Adão, ele não sabia que terreno ele estava entrando, que terreno ele estava pisando quando ele aceitou a tentação do diabo. Naquele momento ele sai da vontade de Deus. Naquele momento ele sai da presença de Deus para aceitar aquele desconhecido. Então, quando ele aceita o pecado, porque o pecado é rebelião contra Deus, o pecado é separação contra Deus. Então, Satanás foi separado também de Deus.
como anjo por rebelião. Então ele vem e ele entra na vida das pessoas. E aí sim ele passa a controlar. Ele tem forças. Ele ganha forças porque essa pessoa está fazendo o que ele quer. E a outra, e mais 10, e mais 1000, e mais 100 mil, e mais 1 milhão, e mais 500 milhões, e mais 1 bilhão de pessoas fazendo todos os dias, 24 horas por dia, a vontade dele, do maligno. Daí que vem a força de Satanás. Jesus disse em João 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas quando ele disse que o diabo veio, não é que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para querer fazer isso, mas estava na vontade do homem de dizer não. Mas o homem disse sim. O homem continua dizendo sim. Talvez você que está me assistindo continue dizendo sim. Aí que o diabo ganha força. Por isso que está tudo aí sendo destruído pelo maligno. Isso não é pela igreja de Cristo, pela obra de Deus que ainda está nesse mundo, poderia ser pior. É porque a igreja está em oração. A igreja continua lutando, evangelizando, ganhando uma alma aqui, outra ali, trazendo uma pessoa aqui, outra pessoa lá. A gente está destruindo esse plano do maligno. Se não fosse a igreja, imagina como estaria o mundo hoje. Bom, basta você ler o Apocalipse, que diz que quando a igreja subir, vai vir a grande tribulação, porque vai ser destruição. Então, se todos os homens que vivem na face dessa terra, homens e mulheres, estou falando, ser humano, se todo ser humano vivo, nos 4 cantos desse mundo, em todos os continentes, em todas as nações, se todas as pessoas agora se reunissem e dissessem, basta, já, chega, não vamos mais matar, nem roubar, nem mentir, nem enganar, nem prostituir, nem destruir, nem falar mal das pessoas, vamos voltar o nosso coração para Deus, vamos buscar todo mundo a Deus. Que maravilha, né? Primeiro o mundo todo se converteria, seria salvo. E sabe o que aconteceria com o diabo? Ele seria destruído, ele perderia forças, ele não teria mais como atuar nesse mundo. Porque nenhum ser vivo, nenhuma criatura viva estaria dando forças. Quando você obedece o pecado, quando você faz o pecado, você está dando forças ao Satanás, ao maligno desse mundo. Meu amado, meu querido, quando você vê a tentação, eu vou continuar pregando sobre isso domingo que vem, acompanha aqui pelo canal. Quando você dá força ao pecado, quando você aceita ao pecado, então você não tem saída, você se torna escravo do pecado. Então mas vai vir sempre, pastor, vai vir a tentação. Diante da tentação você tem 3 saídas. Primeiro, você simplesmente desiste de lutar e continua pecando. É o que a maioria tem feito, né? Até pessoas da igreja, até pessoas que já estiveram na obra de Deus, até pessoas que já estiveram nas igrejas, desistiram de lutar para fazer a vontade de Deus e decidiram continuar pecando, abandonaram a Deus. É uma opção. Deus dá o livre-arbítrio. Só que para cada escolha, para cada opção, tem a sua consequência. Sofrimento vai vir. A dor vai vir. Se lembra que eu falei de Adão, que ele tinha uma vida perfeita no paraíso. Mas quando ele aceitou o pecado, quando ele obedeceu à voz do diabo, ele se rebelou contra Deus. Ele foi separado de Deus. Aí veio as consequências. Ele teve que sair do paraíso, ele foi expulso, não pôde mais viver aquela vida. Ele perdeu a vida eterna, porque ele era eterno, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não morre. Então Deus disse que ele ia morrer, que os dias dele estavam contados, que ele teria que trabalhar, suar a sua frente, suar o rosto para poder comer, que a vida dele e da mulher seria
de dores, de sofrimentos, de tristezas. A consequência do pecado é a morte, é a dor. Ah, não quero sentir dor, eu não quero sofrer. Então você tem que abandonar o pecado e buscar o Senhor. Então, é uma opção. Se você desiste de buscar Deus e continua pecando, é uma opção. Segundo, número 2, você pode tentar resistir à tentação usando a sua própria força, definindo a tua vontade de vencer. É isso que eu vou falar semana que vem. Tem muita coisa aí de força do pensamento positivo e que não sei o que, congressos, CDs, palestrantes, coaches, né? Essa palavra coach agora está aí espalhado, que são pessoas que dão palestra para ensinar você a ser forte, ensinar você a resistir, ensinar você a fazer as coisas certas. Tudo isso é muito bonito, mas é limitado, porque existem momentos que a tua força não vai ser suficiente, a tua vontade de vencer ou de querer não vai ser suficiente. Vai aparecer momentos que você encontrará obstáculos, tentações que são maiores que a tua força, maiores que a tua vontade de querer. E aí você vai cair. E aí se acabou coach, se acabou palestra, força positiva, acabou tudo. Só existe uma opção, é a terceira opção. É você voltar o seu coração para Deus. É você renunciar a sua vida para Deus e vencer todo o mal. É a única maneira de você ser um vencedor. É você buscar a graça e o poder do Espírito Santo que está na sua vida para poder resistir e vencer. É a única saída, meu amado, meu amado. É você entregar o coração a Deus. Porque 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não te sucedeu nenhuma tentação, a não ser a comum à humanidade. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando você é tentado, Ele também fornece uma saída, uma via de escape para que você possa suportar. Então, a única saída é Jesus. A única maneira de resistir o mal, vencer, é tendo Jesus. Meu amado, se você está sendo atribulado, atacado, perseguido, entrega o seu coração, entrega a sua vida a Deus, confia na força dele. Não confia na força de ninguém, nem confia na sua própria força. Confia na força do Senhor. Meu Deus, te entrego a vida de todos que acompanharam essa palavra nessa manhã, que sejam fortalecidos, que sejam alimentados, que recebam de Deus a força do Espírito Santo para vencer. Se existe alguém, meu Pai, que está sendo atacado por ataques de forças malignas, essa pessoa que está sendo acorrentada, aprisionada numa situação em que ela não consegue sair, nós te pedimos que o teu Espírito, a força do teu poder, venha libertar essas pessoas nesta manhã. Eu te agradeço para a glória de Deus. Amém. Fica na paz. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Assim é, Rafael Lacosta.